Para conhecer o jogo Illuminati, acesse nossa loja illuminati.com.br e descubra um mundo de jogos e conspirações. A Game Freak estava em apuros. Claro, era um tipo bom de problema. Mas isso não facilitou a situação da empresa. Um ano atrás, o pequeno estúdio era quase completamente invisível. As contribuições deles para o mundo dos jogos eram ignoradas pelas massas. Agora, com o sucesso de Pokémon Vermelho e Verde, eles eram um ícone nacional. Enquanto jogadores de todo o Japão clamavam desesperadamente por mais jogos na série, com uma demanda tão urgente por novos títulos, a Game Freak estava em perigo de ser engolida pela carga de trabalho deles. Eles tinham tantos projetos de jogos diferentes em andamento que era difícil acompanhar. Versões remasterizadas de seus sucessos originais. O jogo de Nintendo 64 e duas novas sequências para o Game Boy Color estavam todos em desenvolvimento, sem mencionar a insistência da Nintendo de que a empresa traduzisse seus jogos originais para novos idiomas para um mercado global. No meio de todo esse trabalho, no entanto, a Game Freak ainda permanecia o mesmo pequeno grupo de amigos que havia sido um ano atrás. Toda a equipe tinha apenas 4 programadores. E não havia como eles conseguirem terminar todos esses projetos com um alto padrão. O primeiro gosto genuíno de sucesso da Game Freak iria significar o fim para a empresa em dificuldades? Desenvolvedores? Então, assim que as coisas pareciam sombrias e a equipe começou a se perguntar se alguma vez terminariam todos os seus trabalho, um herói emergiu. Ele não era um funcionário da Game Freak. Ele nem era um funcionário da Nintendo. Mas na hora mais sombria do Pokémon, um homem resgatou a empresa em dificuldades de Satoshi Tajiri, consertou buracos em vários projetos condenados, e colocou a Game Freak no caminho. Estrelato Global está é a história de como Satoru Iwata salvou Pokémon. Quando Pokémon Red e Green finalmente chegaram às prateleiras, a equipe da Game Freak deu um suspiro de alívio. Alívio! Sua obra-prima estava terminada. Claro, não era particularmente bonito. Seu código era uma bagunça. E não tinha sido tão bem testado quanto poderia ter sido. Mas eles conseguiram. 5 anos de trabalho duro acabaram. Exceto por ter demorado tanto para finalmente completar os jogos, havia uma sensação dentro da Game Freak que seu pequeno jogo de RPG já estava obsoleto. A Game Freak se mudou para o desenvolvimento de jogos no ano em que o Game Boy original foi lançado, mas após 5 anos de atrasos, Pokémon finalmente estreou em um momento em que as vendas do portátil eram virtualmente inexistentes. Parecia que o Game Boy estava mais ou menos terminado nessa época, e os simuladores de troca de monstros da Game Freak simplesmente não estavam em demanda. Malgrado isso, o trabalho começou em um par de sequências. A Game Freak foi forçada a adiar muitas ideias divertidas enquanto trabalhava em seus primeiros 2 Pokémon jogos, e a equipe estava ansiosa para colocar todos esses planos em boa utilização. Esse trabalho continuou mesmo com os relatórios de vendas baixas começando a chegar. O jogo falhou em se infiltrar na lista dos 10 mais vendidos para jogos de Game Boy, e parecia que seu trabalho original, feito com amor, iria se tornar uma nota de rodapé obscura na história do console portátil. Mas a equipe raciocinou. Pelo menos eles haviam feito algo do qual se orgulhavam. Então, inesperadamente, as vendas dos jogos Pokémon começaram a disparar, procurando por um motivo. A equipe percebeu que uma piada que foi furtada no último minuto pelo programador Shigeki Morimoto estava causando uma agitação incomum dentro da pequena comunidade de fãs do jogo. Shigeki realmente não deveria ter mexido no código do jogo depois de ter terminado os testes de bugs. Ia contra todas as regras de programação tentar inserir um easter egg adicional depois os testes de garantia de qualidade foram concluídos. Mas Shigeki achou que sua inclusão, um Pokémon secreto adicional chamado Meu, foi uma maneira divertida de usar um espaço extra no cartucho. Além disso, qual seria o pior que poderia acontecer? No entanto, embora Meu fosse completamente inatingível sob circunstâncias normais, à medida que os jogadores exploravam os jogos, este pequeno personagem começou a aparecer aparentemente ao acaso. Como se revelou, Pokémon Vermelho e Verde poderiam realmente ter se beneficiado de testes de erro mais rigorosos, e não apenas porque Shigeki tinha brincado com os Pokémons de última hora. Os jogos estavam cheios até a borda com glitches não intencionais, que faziam tudo, desde distorcer jogadores, através do mapa para gerar, provavelmente oponentes poderosos. Em circunstâncias que os jogadores não entendiam completamente, alguns desses glitches produziriam batalha com o Pokémon secreto de Shigeki.
Isso levou a especulações desenfreadas e lendas urbanas que circulavam entre os jogadores de Pokémon enquanto todos tentou encontrar as maravilhas ocultas que os jogos guardavam. E assim, para aproveitar ao máximo sua nova popularidade acidental, a Game Freak anunciou uma competição na qual os vencedores poderiam enviar seus cartuchos de Pokémon para receber uma cópia oficial de Mew, a criatura final secreta escondida dentro do jogo. Este plano funciona espetacularmente à medida que o burburinho dos fãs cresce alto, levando mais e mais jogadores a correrem para comprar cópias de Pokémon. Depois de mais de um ano no mercado, a dupla de jogos finalmente dominou as paradas de vendas no Japão. O jogo havia conquistado o sucesso que merecia. Mas havia um problema. Um risco que poderia potencialmente engolir todo o estúdio. Com a base de fãs de Pokémon crescendo tão rapidamente, a demanda por novos jogos estava alcançando um nível frenético. A equipe era ambiciosa sobre o que queria incluir em Gold e Silver, os títulos subsequentes da série. Eles vislumbravam esses dois jogos como o auge de tudo o que tinham feito nos últimos 6 anos. Corrigindo as falhas na fórmula original e adicionando uma enorme quantidade de novos elementos de jogabilidade em os títulos. Exceto que estes não eram os únicos jogos que a empresa tinha que trabalhar. A popularidade de Red e Green justificava um novo, versão atualizada dos títulos originais que não apresentavam tantos, e que exibia melhores ilustrações e uma jogabilidade mais suave. Enquanto isso, a equipe também estava trabalhando arduamente na produção de um jogo de Pokémon para o Nintendo 64. Este título mais graficamente impressionante se conectaria com os jogos do Game Boy, se apenas a Game Freak conseguisse fazer funcionar. Enquanto isso, a Nintendo pressionava a Game Freak para traduzir Red e Green para inglês e outros línguas europeias para levar a marca Pokémon ao nível global. Vários desses projetos pareciam completamente impossíveis por uma grande razão. Sob o capô, os processos internos dos jogos Pokémon eram impenetráveis. O código dos jogos originais de Pokémon era uma bagunça absoluta, tendo sido montado de forma improvisada ao longo 5 anos e sem qualquer documentação. Shigeki e seus colegas programadores haviam montado tudo de maneira muito apressada, a tal ponto que, a menos que você fosse um dos 4 programadores da Game Freak, você não teria a menor ideia de como interpretar qualquer uma delas ou como qualquer uma das peças se relacionava com cada outro. Com algo tão confuso, código convoluto que sustentava os jogos de Pokémon, ninguém além da equipe central da Game Freak poderia ajudar com a programação de novos títulos. Isso significava que para cada dia passado trabalhando na versão atualizada do Pokémon Blue, o jogo Gold e Silver foram adiados por mais um dia. A equipe não queria nada além de terminar sua obra-prima, mas com tantas distrações e tarefas laterais, projetos, havia o risco de que tudo que a Game Freak havia construído acabasse desmoronando ao redor deles. Orelhas. Enfrentando pressão crescente dos fãs e da Nintendo, a equipe começou a tentar justificar o cancelamento de alguns projetos, em particular o lançamento mundial de Pokémon. A Game Freak se encontrou na posição estranha de tentar minimizar seu grande sucesso, alegando que simplesmente não apelaria ao público ocidental. Mas a Nintendo não se deixaria desviar. A Game Freak precisava traduzir Pokémon Vermelho e Verde. Eles também precisavam reescrever todo o código do jogo para funcionar no Nintendo 64 para o Pokémon Stadium spin-off. Além disso, eles precisavam terminar suas sequências incrivelmente ambiciosas, Pokémon Ouro e Prata. E eles precisavam fazer isso o mais rápido possível para capitalizar sobre o sucesso de seus jogos originais. Qualquer falha em qualquer um desses projetos arrisca condenar a série Pokémon e estourar a bolha de popularidade que engolfava o Japão. Mas não havia solução que pudesse salvar o dia. A Game Freak não poderia trabalhar mais rápido, e os programadores da Nintendo não conseguiam decifrar seu código. A pequena equipe estava presa. Justo quando todas as esperanças pareciam perdidas, Satoru Iwata entrou na briga. Arregaçou as mangas e ajudou a Game Freak. Satoru Iwata não era um funcionário da Game Freak. Ele não era um funcionário da Nintendo. Em vez disso, ele era o presidente de uma empresa chamada HAL Laboratory. Essa empresa trabalhou de perto com a Nintendo em uma série de jogos. Então Satoru tinha um lugar nas reuniões de teclado e estava de olho na Game Freak há muito tempo. Satoru nem sempre foi presidente da casa, embora, quando ele começou na empresa anos atrás, ele tinha sido um programador talentoso, escrevendo código para vários jogos-chave que ajudaram a empresa a se estabelecer. Então, quando Satoru se manifestou em uma reunião de diretoria oferecendo seus serviços para ajudar a decifrar o jogo, cuidando do código da Freak e do trabalho de localização, ele não estava se oferecendo para sua empresa.
Ele estava feliz e disposto a colocar suas próprias habilidades à prova tentando descobrir como Pokémon Vermelho e Verde se encaixar. Enquanto muitos eram céticos de que Satoru teria tempo e capacidade para se comprometer com um projeto tão grande, ele recebeu uma cópia do código do jogo para examinar. Se o presidente da HAL achasse que poderia consertar o problema que 4 programadores profissionais não conseguiram se descobrir, ele era bem-vindo para tentar. E assim Sartor analisou o código. Ele fez anotações sobre isso, aprendeu como tudo se encaixava. E antes que muito tempo passasse, ele tinha entendido completamente o que estava acontecendo. Representante do centro da Nintendo para verificar o progresso de Satoru, apenas para ver se precisariam designar, deu a tarefa de localização para outra pessoa. Satoru sorriu enquanto mostrava seu progresso e falava até tarde da noite enquanto discutia o que ele havia feito com o código, o que restava fazer na localização dos jogos, e como ele organizou e estruturou seu trabalho para que outros pudessem entrar e começar a tarefa de traduzindo Pokémon para um público mais amplo. Mas Satoru não parou por aí. Tendo ajudado a guiar o projeto de localização de Pokémon, ele focou em seu segundo grande desafio. Ele sabia que a Game Freak estava enfrentando o problema de reconstruir a mecânica de batalha de Pokémon Red e Green na arquitetura do Nintendo 64. Este havia sido um problema particularmente grande para a Game Freak, já que seu código tinha, em toda a justiça, mal se encaixava no hardware do Game Boy. Desempacotar e reestruturar todo o sistema de combate parecia uma tarefa impossível. Era ainda mais impressionante que Satoru Iwata conseguisse completar toda a conversão. Processo em uma única semana. Todos estavam estupefatos, não menos que o programador Shigeaki Morimoto, que passou meses construindo o sistema de batalha. Quando soube que Satoru tinha aprendido, reestruturaram e consertaram seu código quebrado. Ele exclamou: "Que tipo de precedente é esse?" Com 2 dos seus maiores problemas fora do caminho, os programadores da Game Freak ficaram um pouco gananciosos. Eles começaram a se perguntar que outros enormes problemas Satoru poderia resolver para eles. O presidente olhou feliz para o código deles e criou um sistema de compressão de imagem, o que economizou uma quantidade fenomenal de dados, o que significa que a equipe poderia aproveitar ao máximo o espaço em futuros jogos Pokémon. Apesar de ser assediado por solicitações, Satoru não se importava nem um pouco. Ele estava emocionado com o sucesso que a série Pokémon havia alcançado, e em sua mente, se ele poderia lidar com alguns dos grandes desafios dos vários projetos paralelos que a Game Freak estava trabalhando sem perturbar o fluxo da equipe demais, isso os ajudaria a fazer Pokémon Gold e Silver os melhores jogos que eles poderiam ser. E assim, graças à ajuda de Satoru Iwata, a série Pokémon foi lançada em todo o mundo. Pokémon Vermelho e Azul se tornaram enormes sucessos em muitos continentes, desprovando as alegações anteriores da Game Freak, que eles não se sairão bem fora do Japão. De forma semelhante, Pokémon Stadium no Nintendo 64 foi lançado no Japão com um sucesso estrondoso. Um jogo de sequência foi lançado mundialmente, ajudando a aumentar ainda mais a atração da série. Então finalmente, depois de 3 anos de trabalho intenso, Pokémon Ouro e Prata foram finalizados. Esses jogos corresponderam às expectativas de seus criadores, introduzindo novos elementos de jogabilidade, sprites mais detalhados, gráficos coloridos, e um mapa que era 2 vezes o tamanho do jogo original. Todas essas conquistas foram possíveis graças à ajuda de Satoru Iwata. Embora ele não tivesse nada pessoal a ganhar ao ajudar a Game Freak com seu desafio, Satoru se ofereceu para resolver os problemas que a equipe estava enfrentando. E seus sucessos combinados levaram Pokémon aclamados pela crítica, o mundo inspirando uma geração inteira de jogadores. E quanto à moral desta história? É bom compartilhar. Todos temos habilidades e técnicas diferentes. Todos nós temos algo a contribuir e quando enfrentamos projetos juntos, conseguimos fazer algo maravilhoso. Talvez, como Satoru Iwata. Você pode atualmente se encontrar em um ambiente de trabalho ou escola que não faz o melhor uso de todas as suas habilidades. Você pode ter outros talentos que estão sendo ignorados por aqueles ao seu redor. Se for o caso, siga o exemplo de Satoru. Faça um esforço para encontrar oportunidades para praticar as coisas que são importantes para você. Em algum lugar lá fora você encontrará pessoas que apreciam o que você é bom. Porque no final do dia, todos nós somos mais bem-sucedidos quando trabalhamos juntos. Igual a jogar Pokémon.
para conhecer o jogo Illuminati. Acesse nossa loja illuminati.com.br e descubra um mundo de jogos e conspirações. Temos jogos retrô dos consoles antigos e clássicos, como Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, entre outros. Temos também jogos de cartas, RPG, Illuminati, carutas e muito mais.